certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Ciências de número 53. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre mais um instrumento óptico, que são as lunetas. Então, os objetivos dessa aula são conceituar a luneta, compreender como surgiu a luneta e a utilidade das primeiras lunetas, conhecer quem foi Hans Lippershey e seus feitos, diferenciar luneta astronômica e luneta terrestre. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta borracha e o caderno da disciplina de ciências. Galerinha, então a luneta é um instrumento óptico mais simples, tá? Ela é uma ferramenta óptica portátil que pode ser expandida de acordo com a necessidade do usuário. Então, o que acontece? Com a luneta, eu consigo fechar ela, né? Eu vejo por esses blocos aqui, eu consigo fechar ela e consigo abrir conforme a proximidade que eu quero visualizar. É um tipo de óculo monocular, ou seja, os óculos no plural são com duas lentes. A luneta tem apenas uma lente, né? Apenas um olho que eu consigo visualizar aí a partir dela. Um tubo com uma lente na extremidade que aumenta o tamanho das imagens das coisas localizadas de longe, tá? Então a ideia é bem próxima do binóculos, tá? O binóculo são dois óculos que eu consigo visualizar coisas de longe. A luneta também, mas apenas com óculo, né? O óculo monocular. As primeiras lunetas. Então as primeiras lunetas, elas foram utilizadas por naturalistas para observar espécies, né? Então os naturalistas são aqueles que estudam espécies expostas aí na natureza. E para encontrar e fazer o estudo dessas espécies, eles utilizavam as lunetas, tá? E também por marinheiros para tentar avistar terra. Então, de longe eles tentavam avistar uma terra, chegavam próximo e utilizavam a luneta. Inclusive na imagem aqui a gente tem um pirata utilizando a luneta, né? Até um símbolo do pirata, se a gente pesquisa imagens, a gente vê ele sempre carregando aí uma luneta. Com o tempo, começaram a ser usadas em outras observações, mesmo no campo da astronomia também. Olha que interessante. Então, além do que está presente na Terra, as lunetas também passaram a ser utilizadas aí para estudar o que está fora da atmosfera terrestre. Então, características das lunetas. As principais características das lunetas são o diâmetro e o grau de aumento. O diâmetro, a gente já abordou sobre isso, é o tamanho que a gente tem, né, num círculo, que seria a minha lente, de uma ponta até a outra. Tá? O diâmetro de um círculo ele sempre vai ter o mesmo, porque qualquer lado, até qualquer lado, vai ser o mesmo, né? Desde que isso passe pelo centro desse círculo. Então, as lentes de maior diâmetro, ou seja, o diâmetro, isso daqui maior, vão permitir que seja capturada mais luz, tá? E desse modo a gente oferece uma imagem mais luminosa com mais riqueza de detalhes. O grau de aumento, tá? Ele se refere às possibilidades de aproximação. Quanto eu quero aproximar algum objeto até mim, tá? Geralmente esse grau é mencionado como um multiplicador. Por exemplo, quero aproximar esse objeto em 10 vezes. Quero aproximar em 20 vezes. Ok? Inclusive a gente observa no celular, quando a gente vai querer dar um zoom, né? A gente está com o celular, abre a câmera, a gente visualiza a imagem. A gente quer dar um zoom, daí a gente faz isso daqui, certo? A gente quer ficar mais próximo. Embaixo do celular aparece ali, né? Que seria, né? Uma vez, que seria o normal, aí seria 2 vezes, deu um zoom de 2 vezes mais perto, 3 vezes, 4 vezes, assim por diante. Ok? A gente consegue observar isso é o quê? O zoom que a gente dá, a proximidade. E é isso que a luneta faz. Luneta é só na ciência? Quando a gente aborda instrumentos ópticos, a gente sempre está atrelando isso à ciência, né? Sempre a gente estuda astronomia, a gente estuda seres microscópicos, a gente estuda, né, espécies de animais, plantas, o que está a maior distância, mas assim,
A luneta, ela não é só atribuída na ciência. Atualmente, a gente usa a luneta também em muitos locais turísticos. Não sei se vocês já viram, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Em alguns locais turísticos são instaladas lunetas, né? Elas são fixas ali com concreto e tudo mais. E a pessoa pode, né, chegar naquele ponto e conseguir observar com mais proximidade pontos turísticos à sua volta, tá? Então, em locais turísticos são instaladas lunetas para que os visitantes possam desfrutar de vistas panorâmicas, ou seja, a vista total, ou tentem avistar animais que à primeira vista são difíceis de detectar. Justamente porque a ideia é o quê? Aproximar um objeto que está longe. Não é que esse objeto é pequeno, ele pode ser grandioso, mas quanto mais longe um objeto está, menor ele vai ficar. Galerinha, agora a gente vai falar sobre um fabricante de lentes, tá? Que a gente atribui aí como o criador da luneta, que é o Hans Lippershey. Hans Lippershey, ele nasceu em 1572 e faleceu em 1619. Notem que quando a gente está falando, né, na aula passada a gente citou também sobre o microscópio, a gente está falando de pessoas que viveram e que fizeram essas criações há cerca aí de 500, 400 anos, então é bastante antigo, não é algo tão recente. Claro que isso vai se aperfeiçoando com a tecnologia. Ele foi um fabricante de lentes. O Hans, ele nasceu na Alemanha, ele se mudou para Middelburg e se casou em 1596 e se tornou um cidadão holandês, tá? Em 1602, ali quando ele tinha 30 anos. Permanecendo na mesma cidade até a sua morte, tá? Então ele veio da Alemanha, mas ele era um cidadão holandês. E acreditado ao Hans Lippershey a criação da luneta, tornando o produto disponível para uso exclusivo no seu país em 1608. Tá? Então ele tinha ali por volta de 36 anos. Ele criou a luneta, né? Ó, o primeiro protótipo ali de luneta. E a partir disso, essa luneta ela ficou disponível para estar sendo utilizado somente no país dele, somente na Holanda, ok? Não era vendida para fora. Alguns tempos depois, que a gente vai abordar na próxima aula, tá? Teve uma outra pessoa muito importante para a história que foi o Galileu Galilei. Ele vai trabalhar com a luneta e a partir da luneta ele vai criar um outro instrumento óptico também imprescindível na astronomia, que é o telescópio. Contexto da época. Por que estava né, a luneta ali na Holanda, não era vendido para fora, enfim. O que aconteceu? Na época que a luneta foi criada ali pelo Hans Lippershey, a Holanda ela estava em guerra com a Espanha. Estou falando de países europeus, tá? O príncipe holandês, ele achou aquela invenção bastante interessante, tá? Porque essa invenção permitia observar a movimentação dos países inimigos. Então, eles conseguiam de longe já notar, ninguém tinha luneta. Eles conseguiam já de longe perceber se algum país inimigo, se alguns soldados inimigos estavam tentando adentrar no território deles. E a partir disso ele achou tão interessante. Por isso que ele permitiu apenas a comercialização no país dele, na Holanda. Porque se os inimigos conseguirem ter também as lunetas, fica muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil para todos. Luneta astronômica. A luneta astronômica, o próprio nome diz, ele é um instrumento de aproximação que se utiliza de duas lentes dispostas, tá? Nós temos a objetiva e ocular. A objetiva ela tem distância focal na ordem dos metros, eu consigo observar a metros, enquanto que a ocular tem distância focal na ordem dos centímetros, ok? A luneta astronômica é o que? Utilizada para observação aí dos astros. E nós temos também a luneta terrestre, que é o que? Aquela luneta que tem a função de detectar imagens aqui na Terra, dentro da atmosfera terrestre, tá? Com claramente mais proximidade do que os outros astros. Então, vocês concluíram aí essa lição. Nesse momento, vocês vão estar fazendo aí algumas atividades sugeridas a vocês.
Até a próxima e bons estudos!